A luz fluorescentemente branca do hospital parecia ainda mais intensa naquele dia. Eu estava sentada na cama, vestindo a bata azul, quando um enfermeiro entrou na sala. Ele tinha um sorriso acolhedor, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava prestes a mudar em minha vida. Olhei para ele e perguntei, meio que tentando quebrar o gelo: essa cirurgia é realmente necessária? Ou estamos apenas jogando dados com minha saúde? É uma cirurgia de rotina, Yara. Você vai sair em pouco tempo e logo estará de volta ao seu trabalho, fazendo o que você ama, respondeu ele, enquanto verificava as anotações em sua prancheta. Sua confiança não me acalmou. Eu era uma jornalista cética, sempre buscando a verdade por trás das aparências. E agora, ali estava eu, prestes a ser submetida a um procedimento que não entendia completamente. Mas eu as afastei, tentando me concentrar. Com um toque suave, a anestesista entrou na sala. Oi, Yara. Sou a doutora Clara. Vamos te deixar bem confortável, tudo bem? Ela tinha uma voz tranquilizadora que, por um momento, pareceu dissipar minha inquietação. Você vai contar uma história sobre o que aconteceu aqui, não vai? Eu disse, piscando para a doutora Clara. Só espero que não envolva fantasmas ou seres de outro mundo. Ela riu suavemente. Apenas sonhos, Yara. Sonhos e descanso. Agora vou te dar um pouco de anestesia. Você vai se sentir bem relaxada. Mudaria minha vida para sempre. Quando acordei, não estava mais na sala do hospital. Ao invés disso, me vi flutuando em um túnel imaculado, envolto por uma luz branca, suave e acolhedora. Era como se a luz tivesse uma vida própria, pulsando suavemente em harmonia com minha respiração. Olhei ao meu redor, tentando entender onde estava, mas o que mais me surpreendeu foi a presença de tantas pessoas, figuras humanas que eu não reconhecia. Elas estavam lá, mas não pareciam notar minha presença. Ei, vocês conseguem me ouvir? Gritei, mas minha voz soou como um sussurro perdido na vastidão daquele túnel. Ninguém se virou. O silêncio era perturbador. Tentava me aproximar de um grupo, mas quando estendi a mão, eles passaram por mim como se eu fosse um fantasma. O desespero começou a se infiltrar em meu coração. A tranquilidade do ambiente se transformava em uma angústia sufocante. Eu queria desesperadamente entender. Queria que alguém olhasse em minha direção, que alguém reconhecesse minha presença. Alguém, por favor! Gritei, mas era como gritar no vazio. Cada tentativa de comunicação me deixava mais aflita. O túnel, que inicialmente parecia um espaço seguro, agora se tornava um labirinto de solidão e desespero. E se eu estivesse presa para sempre nesse limbo? A ideia era aterradora, como se um manto escuro estivesse envolvendo minha mente em uma espiral de pânico. Olhei para as pessoas ao meu redor, novamente, e percebi que, apesar de estarem todas ali, eram apenas silhuetas, sem rostos, sem emoções. O que era aquele lugar? E por que eu não pertencia a ele? O anestesista me falava de maneira tranquilizadora. Você vai se sentir um pouco sonolenta, Yara. Apenas relaxe. Tentei obedecer, mas uma leve inquietação começou a se formar no meu peito. As luzes do centro cirúrgico pareciam tão brilhantes, tão frias. O cheiro do desinfetante invadia minhas narinas e eu não conseguia evitar a sensação de que algo não estava certo. À medida que a anestesia começava a fazer efeito, minha visão se turvava e eu me permiti ser levada pela escuridão. Quando finalmente abri os olhos, não estava mais no hospital. Em vez disso, me vi flutuando em um túnel imaculado, envolta por uma luz branca suave. O espaço era amplo, mas ao mesmo tempo me fazia sentir como se estivesse dentro de uma concha. O que era aquilo? Olhei ao meu redor e percebi que havia outras pessoas ali, caminhando em direções diferentes, todas envoltas nessa mesma luz.
Algumas pareciam tão próximas, enquanto outras estavam tão distantes. Frustrada, tentei me aproximar de um homem de terno escuro, com cabelo grisalho e expressão calma. "Por favor, você pode me ouvir?" Gritei, mas ele não me notou. Ele simplesmente seguiu em frente, sua presença tão distante quanto uma estrela em um céu noturno. O desespero começou a tomar conta de mim. "Por que ninguém me vê?" perguntei, minha voz ecoando em um silêncio perturbador. O desespero crescia a cada momento. A paz que antes sentia estava se dissipando, dando lugar a uma sensação angustiante de isolamento. Eu estava presa em um lugar que não conseguia compreender, um espaço entre o que conhecia e o que não conhecia. As figuras ao meu redor pareciam tão reais, tão palpáveis, mas eu era invisível, como um espírito vagando sem propósito. Foi o eco da minha própria voz, reverberando nas paredes do túnel. O silêncio era opressor, e a sensação de estar perdida em um labirinto sem saída começou a me consumir. A tranquilidade que havia sentido antes se transformou em um nó no meu estômago. Era como se o túnel, que antes parecia um refúgio, agora se tornasse uma prisão dourada. As figuras continuavam a passar por mim, cada uma alheia à minha presença, e eu sentia a minha sanidade escorregar entre os dedos. "Por favor, escutem-me!" Gritei mais uma vez, desesperada. Um grupo de pessoas se aproximou, rindo e conversando entre si. "Por favor, olhem para mim", implorei, mas elas não se voltaram. Era como se eu fosse uma sombra, uma memória esquecida. O desespero aumentava e uma onda de pânico me invadiu. Não posso ficar aqui assim. Eu não pertenço a este lugar. Alguém me ouça, por favor!" Gritei com todas as minhas forças, mas minha voz parecia ter se perdido na vastidão daquele túnel. Os sentimentos conflitantes se misturavam dentro de mim, como se cada respiração se tornasse mais difícil. A sensação de ser invisível era uma dor insuportável. Eu não queria estar ali, mas também não sabia como sair. A solidão me envolvia como uma manta pesada, e eu me perguntei se estaria presa naquele lugar para sempre. O que aconteceria comigo? Eu não queria acreditar que isso era o meu destino. Apertando os punhos, eu sentia lágrimas escorrendo pelo meu rosto, embora não soubesse se eram lágrimas de desespero ou de uma tristeza profunda por estar tão distante de tudo que amava. As figuras continuavam a passar, e eu estava cada vez mais convencida de que o túnel não era um fim, mas um começo que eu não queria que fosse meu. Da mesa de cirurgia, das vozes dos médicos discutindo algo que eu não conseguia captar. Mas agora, tudo isso parecia distante, como uma lembrança de um sonho que se esvaía rapidamente. "Oi, você pode me ouvir?" Gritei, mas a única resposta que obtive foi o eco da minha própria voz, que se dissipou no ar como se fosse um sussurro. Olhei ao redor, observando aquelas figuras humanas, todas envolvidas em suas próprias conversas e interações. Eles pareciam felizes, mas não me viam. "Por favor, alguém, olhe para mim", continuei, a frustração começando a se misturar com o desespero. Foi então que percebi que não estava sozinha em minha angústia. Um homem de cabelos grisalhos, com um semblante sereno, estava a poucos passos de mim. Ele tinha uma expressão que transmitia compaixão, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. "Por que ninguém me vê?" perguntei, tentando me aproximar dele. "Eu estou aqui. Estou presa." Palavras eram apenas um eco distante. "Você precisa entender." "Entender o quê?" Eu insisti, a ansiedade crescendo dentro de mim. "Isso não é certo. Eu não pertenço aqui." A cada frase, o desespero crescia, e a tranquilidade do túnel começava a parecer uma ilusão. Era como se eu estivesse em um sonho que se tornava um pesadelo. Com a sensação de que o tempo estava se arrastando, olhei para os rostos ao meu redor. Pessoas que não conhecia,
mas que pareciam tão reais quanto eu. Por favor, gritei novamente, enfatizando a palavra, mas suas conversas continuavam imperturbáveis. Alguém me ajude! Naquele momento, me senti como um espírito vagando entre os vivos, invisível e sem propósito. A paz que antes sentia agora parecia uma ironia cruel. Isso não pode ser tudo o que existe, murmurei para mim mesma, a voz embargada pela frustração. O túnel, que antes era um espaço de serenidade, transformou-se em uma prisão silenciosa. A sensação de estar presa aumentava a cada instante. O túnel, que antes era um espaço acolhedor, agora parecia um labirinto sem saída. Por que ninguém me ouve? Perguntei a mim mesma, a solidão se espalhando pelo meu ser. Alguém, por favor, me escute. Eu me lembrei das histórias que sempre havia contado, das pessoas que falavam sobre suas experiências próximas da morte. Será que todas aquelas narrativas não passavam de ilusões? Mas ali estava eu, em um espaço que desafiava todas as explicações lógicas. Isso não é justo, gritei, a voz ecoando como um lamento. Eu só queria entender. E no auge desse desespero, uma onda de calor me envolveu. Era como se a própria luz do túnel estivesse tentando me consolar. Yara, você não está sozinha. Uma voz suave sussurrou em meu interior, e algo dentro de mim começou a se acalmar, mesmo que eu não entendesse o porquê. Vista ou ouvida, era sobre aceitar a própria experiência, mesmo que não tivesse todas as respostas. A sensação de estar flutuando no túnel branco era ao mesmo tempo reconfortante e estranha. Uma luz suave envolvia cada parte de mim, como se eu estivesse sendo abraçada por uma energia pura e acolhedora. Contudo, essa sensação de paz logo se tornava opressiva, pois as figuras humanas ao meu redor pareciam imersas em suas próprias realidades, completamente alheias à minha presença. Ei, olá! Eu gritava, a voz ecoando de maneira vazia e sem resposta. Eu via rostos, alguns conhecidos, outros completamente estranhos. Uma mulher com cabelos grisalhos e um olhar distante passou por mim. Tentei estender a mão, mas ela simplesmente continuou seu caminho, como se eu fosse uma sombra. Por favor, você pode me ouvir? Minha voz se tornava cada vez mais desesperada, mas o silêncio continuava a me engolir, controlar. Era como se eu estivesse presa em uma tela invisível, assistindo a vida acontecer ao meu redor, sem poder participar dela. Por que ninguém me vê? Perguntei a mim mesma, a angústia crescendo como um nó na minha garganta. Eu me lembrei de momentos em que havia coberto histórias de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Todas elas falavam sobre como tinham sentido uma conexão, uma presença amorosa que as guiava. Mas eu não sentia nada disso. Era apenas eu, sozinha, em um mar de almas desatentas. Vocês não estão me ouvindo? Gritei, a voz carregada de desespero. Um grupo de pessoas estava reunido mais adiante, rindo e compartilhando momentos que pareciam ter um significado profundo. Eu queria me juntar a eles, sentir a alegria, mas era como se houvesse uma barreira invisível entre nós. Alguém, por favor, alguém me ajude! Implorei, mas a resposta era um silêncio ensurdecedor. A minha existência. Por que isso está acontecendo? Murmurei para mim mesma, um fio de desespero se entrelaçando em cada palavra. As lembranças da vida, dos meus amigos, da minha família, começaram a fluir em minha mente. Preciso voltar. Preciso ver minha mãe, meu pai. Eles precisam de mim. A ideia de nunca mais ver as pessoas que amava me deixou paralisada. O que eu estava fazendo ali? Por que eu não conseguia me conectar com ninguém? Por favor, alguém me escute! Gritei, a voz cada vez mais fraca. Eu estava tão envolta em minha própria tristeza
que mal percebi que as figuras ao meu redor começavam a se mover lentamente, como se estivessem despertando de um profundo sono. Mas mesmo assim, elas não olharam para mim. O desespero começou a se transformar em uma sensação de impotência. A cada segundo que passava, a esperança de ser vista e ouvida se esvaía, deixando apenas o eco do meu desespero ressoando na eternidade daquele espaço. E assim, em meio a essa infinidade de pessoas, eu me sentia como uma espectadora de uma peça que não tinha como participar. Alguém me ajude, sussurrei, a voz quase se perdendo no espaço. A solidão era um peso esmagador e eu estava prestes a me deixar levar por ela. O desespero começou a se instalar em mim como uma sombra opressora, uma presença constante que me envolvia em um manto de angústia. A tranquilidade do túnel, com sua luz suave e acolhedora, se tornava uma armadilha, um espaço que, a cada momento que passava, parecia se transformar em um labirinto sem saída. Eu olhava em volta, buscando rostos conhecidos, tentando chamar a atenção de alguém, qualquer um que pudesse me ouvir. Ei, olá, alguém me vê? Minha voz ecoava silenciosamente, como se eu estivesse gritando dentro de uma bolha, onde o som não encontrava saída. Um eco perdido em um espaço que não me pertencia. O desespero crescia, pulsando em meu peito com cada segundo que passava. Por que ninguém me vê? Estou aqui! Eu queria chorar, queria me debater, mas não havia como. O que poderia fazer para ser notada? O que eu tinha que fazer para que alguém me ouvisse? A luz ao meu redor era tão pura, tão reconfortante, e ainda assim, a serenidade que inicialmente me envolvia se tornava uma tortura. A cada passo que eu dava, a cada tentativa de alcançar alguém, a sensação de estar presa aumentava. Por favor, alguém, olhe para mim. Eu implorava em um sussurro, mas era como se as palavras evaporassem antes de chegar a qualquer ouvido. As figuras humanas que passavam por mim eram tão variadas: jovens, idosos, homens, mulheres. Eu via um homem de terno, com uma expressão séria, falando animadamente com uma mulher de vestido floral. Eles não me viam, não me percebiam. Oi, você! Eu apontei para a mulher, mas ela simplesmente passou por mim, seu sorriso inabalável e seu olhar fixo à frente, como se eu fosse apenas uma miragem, que parecia se perder na luz imaculada. A sensação de estar isolada, de ser uma estranha em um lugar que não deveria ser solitário, era sufocante. O que havia de errado comigo? Por que eu não conseguia romper essa barreira invisível que me separava deles? Olhei para as paredes do túnel, esperando encontrar alguma resposta, alguma pista que pudesse me guiar de volta à realidade. Mas tudo o que encontrei foi a mesma luz branca, intensa e ofuscante que se misturava ao meu desespero. Ninguém quer me ajudar, pensei, e a tristeza que se seguiu era quase palpável. O que eu tinha feito para merecer esse destino? O que havia acontecido na minha vida que me levara a estar presa aqui, invisível e impotente? O tempo parecia se arrastar. Eu não sabia se minutos ou horas se passavam, mas a sensação de solidão se tornava insuportável. Deve haver uma saída, eu pensava, mas a ideia de estar presa naquele túnel para sempre me fazia tremer. Eu não posso ficar aqui, não posso! O pânico começou a tomar conta de mim. Se eu não conseguir sair, serei apenas uma sombra neste lugar para sempre. Uma voz ecoou em minha mente, não uma voz externa, mas uma lembrança, um eco do meu próprio ser. Yara, acalme-se, respire. Era um sussurro que me lembrava de quem eu era, da minha essência. Você é forte, você sempre foi. As palavras me atravessaram como um raio de esperança. Se eu pudesse apenas me acalmar, talvez pudesse encontrar uma forma de me conectar com aqueles que estavam ao meu redor. Preciso me concentrar.
Pensei, tentando afastar o pânico que me envolvia. Se eu me acalmar, talvez eu consiga ver a verdade. Mas o que eu não sabia era que a verdade estava mais perto do que eu imaginava, à espera de ser descoberta entre a luz e a sombra, entre a vida e a morte. A luz suave que me envolvia no túnel branco parecia ter uma vida própria, pulsando em um ritmo que eu não conseguia compreender. Era como se o próprio espaço estivesse respirando e eu, perdida em meio àquela serenidade, me sentia um peixe fora d'água. As pessoas ao meu redor flutuavam, alheias à minha presença. Eu gritava, mas meu som se dissipava como se fosse uma onda se quebrando em uma praia deserta. Ei, você, me escute! Tentei gritar, mas tudo que recebi em resposta, olhei ao redor, tentando encontrar um rosto familiar, uma expressão que indicasse que eu não estava sozinha. Mas cada figura que passava por mim parecia uma sombra, um espectro de um mundo que eu não fazia parte. Por favor, alguém, olhe para mim, clamei desesperada. Minhas palavras pareciam se perder na vastidão daquele espaço. Com cada tentativa frustrada de me comunicar, o pânico crescia em mim. Eu tinha que entender, precisava saber por que estava ali e por que ninguém me via. O túnel, que inicialmente parecia um refúgio de paz, se tornava uma prisão angustiante. A sensação de ser invisível era insuportável. Eu não conseguia suportar a ideia de que poderia estar presa naquele limbo para sempre. Isso não pode ser real, pensei, minha mente girando em círculos. O que eu havia feito para merecer isso? Minha vida sempre fora cheia de certezas, de fatos que podiam ser comprovados, mas agora tudo o que eu conhecia estava desmoronando. Olhei para o meu próprio corpo, ou melhor, para a sua ausência. Era como se eu tivesse sido despojada de tudo o que me tornava eu. Quem sou eu sem o meu corpo? Quem sou eu sem as minhas crenças? Luz branca, antes reconfortante, começou a se tornar opressiva. Era como se ela estivesse me observando, avaliando minha dor e meu desespero. Você não pode ficar aqui, sussurrou uma voz suave, mas firme, que parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Você precisa encontrar seu caminho de volta. De volta? Para onde? Perguntei, a frustração transbordando em minha voz. Não estou pronta, eu não quero ir embora. Mas no fundo, uma parte de mim sabia que o que eu estava vivendo não era vida. Era um estado de espera, uma suspensão entre o que eu conhecia e o desconhecido. E mesmo enquanto lutava contra essa verdade, uma onda de compreensão começou a se formar dentro de mim. Talvez isso seja uma lição, pensei. Talvez eu precise aprender a soltar as rédeas do controle que sempre tive. Mas a ideia de aceitar aquela nova realidade era assustadora. Como posso aceitar isso? Como posso aceitar que sou invisível? Que passava. Ela usava um vestido branco e tinha um olhar distante, como se estivesse em outro lugar, longe de mim. Por favor, olhe para mim. Mas ela não me ouviu. Eu era apenas mais um espírito perdido em um mar de almas e a solidão era esmagadora. Yara, uma voz sussurrou novamente, mais clara desta vez. Você precisa se encontrar. Como? Como posso me encontrar aqui? Gritei, a impotência, me consumindo. A luz ao meu redor continuava a brilhar, mas agora havia algo mais. Havia uma promessa, uma esperança de que talvez em algum lugar eu pudesse ser vista novamente. A escuridão que me envolvia aos poucos começou a dissipar. O que antes era um túnel branco, suave e envolvente, agora se transformava em uma luz ofuscante que me deixava confusa. Um som distante começou a se infiltrar na minha consciência, como um eco de vozes conhecidas. Yara, você está bem? A voz era familiar, mas eu lutava para reconhecer de onde vinha. Eu queria gritar, queria me manifestar,
mas uma sensação de peso me impedia. Estava presa em um limbo, um lugar onde a liberdade era apenas uma ilusão. De repente, eu abri os olhos. O brilho intenso que me envolvia se transformou em rostos. Os rostos dos médicos e enfermeiros que estavam ao meu redor. O cheiro de desinfetante e o zumbido de máquinas me cercaram instantaneamente. Eu estava de volta ao hospital. O alívio e o terror se misturaram em meu peito. "O que aconteceu?" murmurei, minha voz soando fraca e estranha. "Você está segura, Yara? A cirurgia foi um sucesso", disse a doutora Helena, com seu olhar gentil, mas preocupado. Ela tocou minha mão com delicadeza, como se temesse que eu pudesse desaparecer novamente. "Nós estávamos muito preocupados com você durante a anestesia." "Eu estava em um lugar", eu disse, tentando organizar os pensamentos. A imagem do túnel, das pessoas invisíveis, ainda estava fresca em minha mente. Havia um túnel e pessoas. Ninguém me via. As palavras saíram atropeladas e eu senti um nó se formando na garganta. "Apenas relaxe, Yara. Às vezes a anestesia pode causar alucinações. É normal", disse um enfermeiro com um sorriso nervoso. Mas eu podia ver a preocupação em seu olhar. Ele estava tentando me confortar, mas a dúvida começou a corroer minha mente. Era mesmo uma alucinação? Ou havia algo mais? Não era uma alucinação. Insisti em um sussurro. Era tão real. Eu me sentia tão perdida. Minhas mãos tremiam e eu as apertei contra o lençol, buscando alguma âncora na realidade que agora me parecia tão frágil. "Yara, você passou por um procedimento sério. Às vezes o corpo e a mente reagem de maneira inesperada", a doutora Helena respondeu, mantendo a calma. "É normal sentir-se confusa, mas tudo vai melhorar com o tempo." O que senti era como se eu estivesse em um lugar entre a vida e a morte. Os rostos ao meu redor se tornaram uma mistura de compaixão e preocupação. "Yara, você está viva. Você voltou", o enfermeiro disse, com uma gentileza que me fez sentir um pouco melhor. Mas a inquietação dentro de mim não se apagava. Eu queria entender. Queria que alguém validasse a profundidade da minha experiência. Mas e se não for só isso? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurá-la. E se houver algo mais? E se de alguma forma eu realmente encontrei algo ali? A esperança e a dúvida se entrelaçavam em minha mente. "Essas são perguntas profundas, Yara", a doutora Helena respondeu, com um tom que misturava empatia e profissionalismo. "E você terá tempo para processá-las. Agora, o importante é que você se recupere. Podemos te ajudar com isso." Nunca mais seria a mesma. Acordei com uma sensação estranha, como se estivesse emergindo de um sonho profundo. O zumbido do hospital me cercava e o cheiro do antisséptico queimava minhas narinas. Olhei ao redor, confusa, e vi os rostos dos médicos e enfermeiros se aproximando, todos com expressões de alívio e preocupação. "Yara, você está conosco!" exclamou um dos médicos, um homem de cabelos grisalhos e olhar gentil. "A cirurgia foi um sucesso. Você está segura." As palavras dele não me atingiram imediatamente. A minha mente estava presa em outro lugar, em outra realidade. O túnel branco, aquelas figuras humanas invisíveis, o desespero que me consumia. Eu queria gritar, queria contar a eles o que havia experimentado, mas tudo o que consegui foi um leve murmúrio. Do túnel ainda dançava em minha mente. "Você teve uma experiência muito comum após a anestesia", disse uma enfermeira, sorrindo de maneira encorajadora. "É normal se sentir desorientada. Você não se lembra de nada?" Eu queria responder, mas as palavras não pareciam suficientes para expressar a complexidade do que eu havia vivido. Em minha mente, as imagens do túnel se sobrepunham à realidade do quarto do hospital. Eu vi algo. Um túnel, uma luz, muitas pessoas. Comecei,
mas a enfermeira me interrompeu. Isso pode ser apenas uma alucinação, Yara. Não se preocupe. É comum que as pessoas tenham visões assim após a anestesia. Você pode ter sentido-se relaxada ou até mesmo eufórica. Eu havia sentido a presença de algo maior. Algo que desafiava todas as explicações lógicas que eu conhecia. A luz, a paz e aquele desespero de ser invisível. Como isso poderia ser apenas uma alucinação? Não, você não entende! Protestei, levantando-me um pouco na cama, a agitação crescendo em meu peito. Era mais do que isso. Eu estava lá. Eu vi e senti. Ninguém me ouvia. Estava presa. O médico me olhou com um ar de preocupação. Yara, você passou por um procedimento delicado. O corpo e a mente reagem de maneiras inesperadas. É normal sentir-se confusa. Mas não é só confusão, eu disse, minha voz agora um pouco mais alta. Era como se eu estivesse em um limbo, um lugar onde o tempo parou e eu não conseguia me conectar com ninguém. A paz era real, mas a solidão era insuportável para ver. Yara, disse o médico tentando acalmar a situação. O que você viveu pode ser o resultado do seu cérebro lidando com a anestesia. Isso não diminui o que você sentiu, mas precisamos focar na sua recuperação agora. Recuperação. É claro que isso era importante, mas a minha mente estava em outro lugar. O que eu havia experimentado não poderia ser simplesmente desconsiderado como um efeito colateral. Eu precisava de respostas. Aquele túnel, aquelas figuras, a sensação de estar invisível. Tudo isso clamava por uma explicação. Se ao menos eu pudesse entender o que aconteceu, murmurei, sentindo a frustração crescer dentro de mim. Talvez você se sinta mais confortável em buscar apoio depois disso. A ideia de buscar apoio me intrigou. Poderia haver outras pessoas que sentiram o que eu senti? O que eles tinham a dizer? Seria possível que existisse um mundo além do que conhecemos, um espaço onde as respostas para nossas perguntas mais profundas estão escondidas? A busca por essas respostas começava a se formar em minha mente, mas eu sabia que ainda havia um caminho a percorrer. Eu olhei pela janela do quarto e vi a luz do sol filtrando-se através das nuvens. Uma nova perspectiva estava se formando dentro de mim, e mesmo em meio à confusão, eu sabia que algo havia mudado para sempre. Acordei no hospital com a luz branca do teto refletindo em meus olhos, mas o brilho que me cativava não era aquele. Era o do túnel. A imagem daquelas figuras humanas, todas ignorando minha presença, ainda estava fresca na minha mente. Eu me sentia como uma estranha em meu próprio corpo, como se a realidade que conhecia tivesse sido desmantelada em um piscar de olhos. Redor. O que eu havia vivido? O que aquilo significava? Sim, eu estou aqui. Respondi, mas minha mente estava distante. O que eu realmente queria saber era se aquela experiência no túnel era algum tipo de mensagem, uma verdade oculta que precisava ser revelada. Conforme os dias passavam, a dor física da cirurgia foi se dissipando, mas a angústia emocional permanecia. Eu me sentava no canto do meu quarto, as paredes brancas parecendo me sufocar. Minhas pesquisas sobre experiências de quase morte, EQMs, começaram a se acumular na minha mesa. Eu não era mais a cética que desprezava esses relatos como meras ilusões. Agora, eu era uma mulher em busca de respostas. Ele se sentou ao meu lado, seu olhar cheio de preocupação. Você ainda está pensando naquela coisa que aconteceu? É mais do que isso, Lucas, eu disse olhando pela janela. Eu não posso simplesmente ignorar. Eu vi um túnel e havia pessoas lá. Ninguém me via. Era como se eu fosse um espectador em uma cena que não me pertencia. Por que isso aconteceu comigo? Talvez tenha sido só uma alucinação, ele sugeriu, hesitante. Eu podia ver que ele tentava ser gentil, mas seu olhar dizia mais. Ele não entendia. A anestesia pode fazer isso com as pessoas.
Não, não era apenas isso. Eu insisti, sentindo a frustração aumentar. Havia uma paz naquele lugar, mas também um desespero profundo. Eu não consigo simplesmente descartar isso como uma ilusão. Eu me senti viva de uma maneira que nunca havia sentido antes. O que se passa após a morte? O que eu experienciei era real, Lucas. Aquela Yara havia morrido no momento em que entrei naquele túnel. Eu preciso investigar, respondi decidida. Eu vou entrevistar pessoas que passaram por experiências semelhantes. Eu quero descobrir a verdade por trás do que vivi. Mas e se você não gostar do que descobrir? Lucas perguntou com um tom de preocupação na voz. E se for algo que desafie suas crenças, você está disposta a isso? Estou, declarei com firmeza, sentindo uma determinação emergir de dentro de mim. Eu não posso ignorar o que vi. Algo dentro de mim mudou, e eu preciso entender. Não posso continuar vivendo em dúvida. Se há algo além da vida, eu quero saber. Enquanto falávamos, percebi que minha busca não era apenas por respostas, mas também por um novo propósito. Eu queria entender a fragilidade da vida e as possibilidades do que vem depois. Essa experiência me transformou de tal forma que, mesmo que eu não tivesse todas as respostas, eu sabia que precisava seguir em frente. Obrigada, Lucas. Isso significa muito para mim, respondi, sorrindo pela primeira vez desde que acordei. O futuro era incerto, mas a jornada que se abria diante de mim parecia promissora e cheia de possibilidades. A busca pela verdade começava, e eu estava pronta para enfrentá-la, não importando o que encontrasse. Quando me recuperei da cirurgia, uma avalanche de perguntas tomou conta da minha mente. A luz branca, o túnel, a sensação de estar cercada por aquelas pessoas invisíveis, tudo isso se tornou uma incessante inquietação. O que havia acontecido? Eu não conseguia parar de pensar sobre a experiência que tinha vivido, ou melhor, que tinha sentido. Agora eu estava de volta, mas a minha percepção da realidade havia mudado para sempre. Passando, ela sorriu para mim e eu retribuí, mas a minha mente estava distante, viajando de volta àquele túnel. O que eu realmente havia experimentado. Yara, você está bem? Perguntou a enfermeira, interrompendo meus pensamentos. Estou apenas um pouco confusa, respondi, tentando identificar o que havia mudado em mim. Você já teve uma experiência assim de estar em um lugar onde as pessoas não te veem? Ela parou, por um momento, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não exatamente, mas já ouvi histórias de pacientes que passaram por algo semelhante durante a anestesia. É normal se sentir desorientada após um procedimento. Desorientada? Isso é tudo? Porque eu me senti tão viva e ao mesmo tempo tão perdida. Era como se eu estivesse em um limbo. Por que ninguém me notava? A frustração escapava da minha voz. Mas e se não fosse só isso? E se houvesse algo mais? Algo que vai além do que podemos entender? Ela sorriu levemente, mas não parecia disposta a entrar em uma discussão filosófica. É um assunto delicado, Yara. Muitas pessoas têm crenças diferentes sobre vida, morte e o que vem depois. O importante é que você se sinta bem agora. Com um suspiro, deixei a conversa de lado, mas a inquietação permaneceu. O que eu precisava era de respostas. Assim que fui liberada do hospital, decidi que não poderia continuar a viver em um estado de dúvida. Minha vida como jornalista sempre fora pautada por fatos e evidências, mas agora eu estava diante de um mistério que desafiava todas as minhas convicções. Ele tinha sido meu apoio durante todo o processo, e ao vê-lo, senti um misto de alívio e angústia. Não sei ainda. Preciso entender o que aconteceu comigo. Respondi, a voz embargada de emoção. Preciso falar com especialistas, com pessoas que têm experiência em fenômenos espirituais. Não posso ignorar isso.
Daniel franziu a testa, visivelmente preocupado. Você não está pensando em se envolver em algo perigoso, está? Essas histórias podem ser apenas isso. Histórias. Mas e se não forem? Não posso simplesmente ignorar a experiência que tive. Eu vi algo, Daniel. Algo que não posso explicar. Se houver uma chance de que exista algo além, eu preciso investigar. Ele suspirou, sabendo que era inútil tentar me dissuadir. Se é isso que você realmente quer, então vou te apoiar. Mas tome cuidado, Yara. As respostas nem sempre são o que esperamos. Descobrir o que realmente acontece após o túnel branco foi o eco silencioso da minha própria voz.